Oi, turma. Hoje nós vamos estudar filosofia, página laranja, número 7. Lembra para que serve a filosofia? E aí a filosofia é o estudo do quê? Do pensamento. Então, ó, vocês vão estudar aqui, ó, vão ler esse texto, que é bem legal, tá vendo? E vocês vão pensar sobre esse texto, tá? Lembra? Filosofia é muita coisa para o quê? Para a gente pensar. Aqui tem outro texto que fala sobre a mudança do corpo. Então, vocês vão pensar, ó, o corpo de vocês, quando era bebê, tá igual quando vocês começaram a crescer hoje? Do seu tamanho, seu corpo tá igual? Então, nós vamos pensar sobre isso. As mudanças que acontecem no nosso corpo. E acontecem no corpo de qualquer pessoa, tá? Depois, nós vamos vir aqui, ó, as ações do corpo. Então, cada parte do nosso corpo é muito importante, porque cada uma tem uma ação. Como respirar, comer, ouvir, enxergar, falar, andar e muitas outras. Então, nós vamos pensar aqui sobre as ações do corpo. Aqui, vocês vão responder, ó. A cada pergunta, pense e marque com um X no quadro que indica a sua resposta, ó. Você pensa para respirar? Sim, não, às vezes. Então, você vai colocar aqui o X, tá? Depois, nós vamos para essa página. Lembra que a gente sempre fala dos filósofos? Esse aqui é um dos filósofos. É o René Descartes. Ele é bem famoso. Então, aqui ele fala sobre o quê? Sobre o corpo. Então, vocês vão ler aqui a historinha dele, ó, tá vendo? E vão responder, vão pensar tudo sobre o que ele está falando aqui no texto. Depois vocês vão para cá, ó. Vocês vão no material de apoio, vocês vão destacar, ó, esse, tá vendo, ó, esse dado, e vocês vão montar. Jogue o dado com os colegas. Cada jogador deve procurar semelhanças e diferença entre o corpo de uma pessoa e elementos que o dado indicar. Então, como vocês não estão com amigos, você vai jogar aí com alguém da sua casa, tá bom? E depois vocês vão responder aqui, ó. Aqui nós vamos estudar sobre os 5 sentidos. Quais são? Olfato, tato, visão, gustação e audição. O olfato é para quê, gente? Para sentir o cheiro. O tato para sentir as coisas. A visão para enxergar. A gustação para sentir o gosto, né? E a audição para escutar. Aqui nós vamos estudar sobre mais um filósofo. Esse aqui é o Etienne Condillac, tá? Então, vocês vão estudar aqui, ó. Ele faz algumas perguntas sobre os 5 sentidos. Então, você vai responder essas perguntas. Você vai pensar, tá? Pense sobre as perguntas. Sempre você tem que pensar, tá? Depois, você vai o quê? Vai destacar aqui, ó. Tá vendo? Viu? Você vai destacar, essa folha aqui vai destacar todas as coisas da visão. Utilize para brincar com os colegas e pensar sobre o que é possível perceber, empregando apenas um sentido de cada vez, tá? Então, você vai pensar, nossa, o que eu percebo quando eu escuto a audição? Então, você tem que ver o que aqui usa na audição. É o sorvete? É o passarinho? Então, vocês vão pensar. Depois, ó, nós vamos aqui, ó, estudar um pouco sobre deficiências. Há pessoas que não têm certas partes do corpo ou não conseguem movimentar todas as partes. Também há pessoas que não têm todos os sentidos. Essas situações, chamadas deficiências, podem trazer dificuldade. No entanto, uma pessoa com deficiência é capaz de realizar muitas atividades. Além disso, ela pode superar algumas dificuldades ao desenvolver melhor as partes do corpo e os sentidos que ela tem. Então, as pessoas que têm deficiências, elas sempre vão desenvolver uma parte do corpo maior, né?
Exemplo, as pessoas que têm deficiência visual, elas conseguem ouvir melhor. Vocês sabiam disso? Então, sempre algum sentido vai ficar melhor dessa pessoa. Alguns personagens de história em quadrinho criados pelo artista brasileiro Maurício de Souza são crianças com deficiência. Conheça 2 exemplos. Então, aqui ó, você vai ler 2 exemplos de 2 crianças com deficiências que estão nos quadrinhos do Maurício de Souza, tá bom? E aqui ó, vocês vão ler essa história em quadrinho, ó. Aí aqui ó, você vai conversar com o pessoal aí da sua casa sobre essa questão. O que você aprendeu com as personagens Dorinha? Certo? Aqui, ó, nós vamos fazer o quê? Aqui é o alfabeto Braille. O que é um alfabeto Braille? Alfabeto Braille é para os cegos, os que têm deficiência visual, tá vendo? Ó, essas bolinhas. Quando a gente voltar para a escola, eu vou levar um livro em braille para vocês aprenderem, tá bom? Para vocês sentirem como que é o livro em braille, tá bom? Escreva o seu nome utilizando o alfabeto braille, ó. Tá vendo? Aqui é o A. Se seu nome tem um A, como que você tem que fazer? Com essas bolinhas, tá vendo? Se seu nome tem um M, com essas daqui. Escreve aqui, tá bom? Observe os sinais que compõem libras, ó. Esse aqui eu já ensinei em sala de aula, então vocês já sabem. Então, você vai circular na imagem os sinais que correspondem às letras do seu nome, tá bom? Depois, realize esse gesto para representar o seu nome utilizando libras. Ok, isso aqui eu já ensinei para vocês, tá? Lembra qual é esse sinal aqui que eu ensinei também para vocês? Vocês sabem. E aqui, ó, por último, você vai ver, ao conhecer algumas diferenças físicas, você notou que todos têm beleza e capacidade própria. Saber respeitar as diferenças entre as pessoas é importante para se conviver em harmonia. Afinal, ninguém gosta de ser desrespeitado. Nem você, não é mesmo? Lembra, a gente sempre conversa sobre o quê? Sobre respeito, né? Aqui você vai fazer o quê? Converse com os colegas e juntos crie uma frase sobre a importância do respeito e as diferenças. Você vai colocar a frase aqui, tá? Então, aqui você vai fazer com alguém aí da sua casa que vai te ajudar, tá bom? Então, assim, lembre, filosofia é para pensar. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês, tá bom, turma? Um beijo e até mais.